Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias! O jornal lusitano O Público, na edição deste domingo, traz um artigo de fundo muito interessante. É um artigo elaborado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O título é algo similar como A ditadura portuguesa, a PIDE, a Polícia Internacional de Defesa do Estado. Os portugueses seriam vítimas ou cúmplices desta ditadura? É um estudo muito interessante. Portugal passou por 40 anos de ditadura salazarista, um país de 8 milhões de habitantes à época, que tinha uma feroz polícia secreta, um SNI misturado com um DOI-CODE. E as questões levantadas pelo artigo são similares às questões que podemos levantar no Brasil. Sempre que se fala da ditadura portuguesa, como se fala da ditadura brasileira, as nossas vozes progressistas levantam-se para denunciar as torturas, os assassinatos, os exílios, as prisões. Vale lembrar a armadilha que assassinou, que vitimou o general Humberto Delgado, líder da oposição democrática portuguesa, e sua secretária brasileira, Araguari, na divisa de Portugal com a Espanha, levado para lá por uma armadilha provocada pela PIDE. Sempre que se fala publicamente da repressão nas ditaduras brasileiras e portuguesas, nós nos colocamos como vítimas, denunciamos todos os maus tratos, ignorâncias e estupidezas de que fomos vítimas durante a ditadura. Mas esta é a nossa parte. O que o artigo coloca é que grande parte do povo português, e aí eu sou remetido de novo àquela atriz franco-brasileira, Jacqueline Laurence, que me disse: bem-vindos, franceses, não foram assim tão antinazistas, não, foram colaboracionistas, conformistas, omissos. Ao final é que a resistência aumentou. Da mesma forma, o povo brasileiro e o povo português, como um todo, genericamente, e não totalmente, mas genericamente, pouco se importou com a repressão das ditaduras brasileiras e portuguesas. O artigo, por exemplo, fala de coisas muito interessantes. Revendo os arquivos da PIDE. A PIDE era a Polícia Secreta Portuguesa. Ele não fala do Brasil, mas é muito similar a situação. As denúncias que o povo se aproveitava para oferecer à PIDE para vingar-se de pessoas eram comuníssimas. Um sujeito pedia que a PIDE impedisse a mulher dele de sair do país porque ela havia abandonado o lar. O outro denunciava a mulher como comunista porque ela havia feito um aborto. Dois outros denunciavam um padre como comunista, na verdade apenas porque o padre havia cerceado certas liberdades destes dois. Uma vila, uma cidade inteira dirigiu-se ao dirigente da PIDE para pedir que melhorasse o encanamento da água da rua. E foram atendidos meses depois. Havia um conluio da cidadania portuguesa com a PIDE, segundo este artigo de Ciências Políticas da Universidade de Lisboa, publicado no Jornal Público de domingo passado. Isto me faz recordar quando eu vejo brasileiros dizendo: eu não vi problema nenhum na ditadura, eu não sofri nada, nunca vi ninguém sofrer nada, apenas eu não tinha nada a ver com isso e não fui incomodado. Incomodados foram aqueles que quiseram se levantar contra a democracia. Da mesma forma, grande parte do povo português durante 48 anos cuidou da sua vida. E achava até interessante existir a PIDE. Há um relato de um sujeito que, por ter só um braço e não conseguir emprego, escreveu para a PIDE pedindo para ser informante, para poder trabalhar, para poder ganhar dinheiro. Era uma questão pessoal de sobrevivência. Ele queria ser da PIDE. O número de pedidos, segundo o artigo, para ingressar na PIDE era muito maior do que o número de pedidos
para ingressar na Guarda Nacional Republicana, uma espécie de polícia militar portuguesa, ou na Polícia Judiciária, uma espécie de polícia civil. Era praticamente o dobro. A quantidade de portugueses que queriam fazer parte da PIDE. Então não é bem assim. Quando eu me lembro que em 1970, no Brasil, o ditador sanguinário Emílio Garrastazu Médici era aplaudido em estádio de futebol, com o povo gritando e delirando por ele, eu me pergunto que povo é este? Eu volto ao artigo que eu escrevi no outro dia, que eu falei no outro dia, sobre o povo brasileiro. Eu volto a rememorar isto. O conluio, a cumplicidade, a omissão, o silêncio. Não, eu não me incomodo. Eu quero viver a minha vida, está tudo muito bem. Pouco importa se o Brasil estava sendo entregue aos Estados Unidos, se as nossas riquezas, como acontece agora. É de total absenteísmo. Sofrem os que se levantam contra. A gente cansa de ver isso. Quem se meteu a besta sofreu o que tinha que sofrer. Eu não vi nada disso acontecer. É um relato que existe. Ou, no tempo da ditadura é que era bom. Nós tínhamos segurança, tranquilidade. Isto, aqueles que não aderiram ao SNI, ao DOI-CODE, porque ainda há aqueles brasileiros, em sua maioria absoluta, que aderiram ao DOI-CODE, ao SNI, para oferir vantagens, para perseguir o próximo, para denunciar vizinhos, para denunciar colegas de escola, para se sentirem poderosos, para terem uma carteirinha. Eu me lembro que certa vez eu me vinguei de um desses secretas. Eu morava na Ilha do Governador e o ônibus vinha pela estrada do Galeão, que era completamente deserta, não tinha casa nem de um lado nem de um outro, em pleno verão, um calor infeliz, e eu vi um rapaz caído no canteiro do meio, desmaiado. Parei o ônibus e saltei para ajudar. Ia passando uma ambulância, pedi, fiz sinal, colocamos o rapaz na ambulância, levamos ao hospital Paulino Werneck. Os médicos vieram lá de dentro, perguntaram se eu era responsável por ele, porque não tinha ninguém. Eu disse, sim, sou. Eles me entregaram o documento do rapaz, era um agente secreto da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu fiquei esperando ele se restabelecer, ele se restabeleceu, veio falar comigo, me agradeceu, me convidou para pagar um café. E durante o café, conversando, eu disse, ele veja você que ironia, né? Eu perseguido pela ditadura, pelos órgãos de repressão e segurança, e você um agente secreto da Polícia Militar, um P2. Aí ele todo cheio de si disse, não se preocupe que eu não vou lhe denunciar. Aí foi a vez de eu cagar na cabeça dele. A gente é jovem, tem muita ousadia. Eu falei, não estou preocupado com você não, você é nada para mim. Meu caso é muito superior, meu caso é com a aeronáutica, com a marinha. A polícia militar é fichinha. E deixei ele lá, com boa saúde. Espero que esteja vivo até hoje. E espero que esteja odiando o governo Bolsonaro, se ele tiver honestidade. Então esse artigo do Instituto de Ciências Sociais de Portugal me remete exatamente a isto. Vítimas ou cúmplices? O povo, porque nós que lutamos contra a ditadura, os que foram mortos, os que foram assassinados, os que foram torturados, os que foram exilados, os que foram presos, detidos, perseguidos, nós fomos vítimas, sim. Mas não fomos 70 milhões de vítimas. Não fomos 100 milhões de torturados e assassinados. Esta grande maioria continuou omissa, fechando os olhos, como se não tivesse acontecido nada. Não quero me misturar com isso. Façam como quiserem, o que é uma cumplicidade. É isto que este artigo do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa pesquisa e denuncia. Serve para a sociedade portuguesa, serve para discutir. Ele não é uma certeza absoluta. É claro que quando você discute uma tese, outras vozes vão se levantar e vão dizer mas o povo foi vítima de uma ditadura cruel que lhe tirou os poderes. Não, isso tudo é discussão que fica para depois. Eu chamo apenas a atenção de cúmplices ou vítimas em Portugal e no Brasil. Hein? Como está acontecendo agora. Quando essa multidão toda vai para a rua sem máscaras, sem cumprir o isolamento, está sendo cúmplice da palavra de Jair Bolsonaro. E está fazendo isto sabendo dos riscos que corre. Ninguém é ignorante, ninguém é mal informado.
sobre o Covid-19. Quando ficam doentes, quando morrem, são vítimas? Não. Foram cúmplices. Ou não? É preciso revisar toda a história, a maneira da gente encarar o povo, a luta do povo, estas certas fantasias épicas que criamos em torno da luta do povo como um todo. É preciso entender cada momento histórico e cada movimento histórico, tanto em Portugal, quanto no Brasil ou no resto do mundo. Apesar de tudo, a gente crê na luta, crê na solidariedade, na fraternidade humana, crê na resistência contra o fascismo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.